O pecado nos faz colocar a nossa luz debaixo de um cesto. O pecado não é apenas uma questão particular. O pecado prejudica nosso cônjuge, nossa família e o resto do corpo de Cristo. O pecado é o contrário ao nosso relacionamento com Deus. Podemos e devemos nos livrar de todo pecado em nossa vida. Em João 1:9. Pecados conhecidos. Áreas onde simplesmente não conseguimos parar. Um exemplo, falar mal do próximo. Pecadinhos com quem Deus não se importa muito. Que são as famosas mentirinhas. Área onde sabemos que estamos pecando, mas de qualquer maneira Deus nos ama. Eu fiz, mas Deus nos ama, Deus me ama, então tá tudo bem. Amanhã eu vou fazer de novo, mas Deus me ama, Deus só quer o meu coração. É a graça de Deus operando em nós que nos capacita a vencer áreas de pecado em nossa vida. Pecados escondidos, pecados secretos que não conseguimos vencer. Pecados que temos confessado a Deus, mas não ao nosso cônjuge. Pecados passados que tememos que o nosso cônjuge descubra. Arrependa-se de todo o pecado, vire as costas. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O passado, pecados enterrados profundamente, altamente sensíveis, do quais nunca se arrependeu. O pecado continua a ter força até que seja exposto à luz através do arrependimento. Presente, pequenas áreas privadas que achamos que Jesus não consegue controlar. Dizer Deus não pode me ajudar é orgulho. Deus nos dará força para resistir ao inimigo quando nos submetermos a ele. Então aqui a gente colocou, Deus não vai retirar o pecado milagrosamente de nossas vidas, mas Ele vai nos dar força para resistirmos ao inimigo quando nos submetemos a Ele. Pecados do quais Deus tem nos convencido durante as últimas 11 semanas, mas que temos defendido, tentando justificar-nos. O arrependimento quebra o ciclo dos velhos padrões de pecado, mas as justificativas os mantêm ativos. Então, se a gente escolher defender o pecado, ele vai continuar nos mantendo preso. Então, a gente precisa liberar isso. Não resista à operação do Espírito de Deus. Deus quer que andemos totalmente livres em todas as áreas de nossa vida. Expondo o pecado entre cônjuges. O pecado escondido de nosso cônjuge causa uma distorção na maneira como nos relacionamos. Não podemos estar nus e sem constrangimento se há pecado entre nós. Vivemos com medo de que o nosso cônjuge descobrirá o pecado. Sentimos-nos obrigados a enganar, que é pecado, para manter o pecado oculto. Frequentemente pensamos que a exposição de um pecado ferirá o nosso cônjuge. O cônjuge já foi ferido quando aconteceu o pecado. Lembre-se de que somos uma só carne. Não há nada que façamos que não afete o nosso cônjuge. Então, o pecado infeccioso é a mesma coisa que uma ferida aberta, né? Uma ferida interna. Interna, né? A gente precisa, interna e externa, porque a gente precisa estar ali cuidando, tendo paciência, porque não é uma coisa que passa do dia para a noite. Você tem que pegar e ficar cuidando. Assim, e o pecado, a gente não vê, mas ele tá ali nos machucando, machucando. Então, ele precisa ser exposto e ele precisa ser tratado, assim como uma ferida. E precisa ter a misericórdia de Deus, precisa ter a vontade de querer mudar, a vontade de lutar e ter fé que Deus vai abençoar, que Deus vai restaurar e continuar nos pés do Senhor. O pecado nos separa um do outro. Surge o medo, as dúvidas e as suspeitas. Quando há um abscesso no corpo, ele precisa ser furado, aberto para expor e drenar toda a infecção para que a cura se realize. O pecado entre os cônjuges precisa ser tratado da mesma forma. Não despeje sua confissão de pecado em cima do seu cônjuge. Ore para saber o momento certo de Deus,
Ore para que Deus prepare o cônjuge para receber a confissão. Seja guiado pelo Espírito. Não tente arrancar uma confissão do cônjuge. É Jesus que orienta e é Ele que está derrubando a barreira da divisão entre os dois, fazendo-os um. Tiago 5,16 nos dá o resultado da confissão de nossos pecados para serem curados. Dê tempo ao Espírito Santo para confortar e curar. O cônjuge que confessa geralmente se sente aliviado em descarregar o peso. E o cônjuge que escuta a confissão precisa começar o seu próprio processo de cura. Lágrimas são partes da cura, amolecendo o coração do pecador. Não rejeite seu cônjuge se ele chorar. Permita que as lágrimas quebrem a dureza do seu coração ao ver os efeitos do seu pecado. Se você for a pessoa ofendida, não permita a autocomiseração. Então, quer dizer assim, não se entregue à autopiedade, nem use as lágrimas para manipular. Mantenha o seu coração aberto, seja honesto perante Deus e a sua cura será mais rápida. Lágrimas verdadeiras operam cura. Não use as lágrimas para manipular. Reconheça que o pecado fere, escraviza, mas aquele que peca do que o cônjuge contra quem o pecado foi cometido. Os dois cônjuges precisam ser dirigidos pelo Espírito para que a cura se complete. O perdão é a chave para a cura. Perdoe o seu cônjuge, perdoe seus familiares que perpetuaram o pecado através de gerações. Perdoe a si mesmo, porque Jesus já lhe perdoou. Lembre-se da lição sobre perdão. O que é o perdão? É uma emoção ou uma decisão? Emparelhe seus escudos para proteger o ponto fraco. Não permita nunca mais que o diabo os divida e derrube. Todo pecado produz consequência para os dois lados. Ajude a proteger um ao outro de pecados futuros. O ataque do inimigo é contra a sua posição de uma só carne. Agora a gente vai aprender mantendo os padrões santos em nossa vida. Estabeleçam padrões baseados na palavra. Orem juntos diariamente. Estabeleça um tempo para orarem juntos. É melhor um tempo curto, mas constante, do que um tempo longo e inconstante. Não permita nenhum pecado escondido entre vocês. Sejam rápidos para se arrepender-se. Perdoe o cônjuge sem demora. Sejam abertos, honestos e transparentes um com o outro. Então, Deus nos perdoa rapidamente quando nos arrependemos. Como cônjuge, não temos maiores direitos do que Deus. O arrependimento e o perdão devem ser rápidos. Então, se Deus nos perdoa rapidamente, por que eu não vou perdoar o Mateus rápido ou ele me perdoar? A gente não é melhor que Deus, a gente tem que perdoar. A gente tem que viver a nossa vida através da palavra de Deus, nas regras, nos princípios que Deus colocou para cada um de nós, né? Ou para todos nós. Então, a gente tem que viver ali nessa constância, né? No perdoar todos os dias, perdoar, porque a Bíblia fala perdoar 70 vezes 7. Então, é muita coisa para a gente fazer todos os dias. Então, na verdade, as mágoas, coisas e as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a pessoa que pediu perdão, com certeza você tem que perdoar ela. Você tem que perdoar, porque da mesma forma que a gente perdoa as pessoas, da mesma forma que a gente está colocando na balança, Deus nos coloca na balança também. Então, se a gente for rápido em perdoar, Deus vai ser rápido em nos perdoar. Se a gente não for, Deus já vai dando uma afastada. A chave é a obediência. Obedeçam a palavra. Obedeça a direção do Espírito Santo. Resolva obedecer imediatamente a cada instrução que Deus lhe dá. A obediência coerente melhorará cada vez mais sua capacidade de receber orientação de Deus. Então, não podemos estabelecer as nossas próprias regras. Deus fez as suas próprias regras. Então, cabe a nós obedecê-las e viver através delas. Arrependa-se caso não seguir a direção de Deus e fizer sua própria vontade. Deus não tem um plano B. Quando nos arrependemos de ter deixado de seguir seu plano, ele faz um novo plano A para nós.
Deus está 100% comprometido com o nosso sucesso dentro do plano que Ele tem para as nossas vidas. Então, ele é 100% por nós, mesmo que nós tenhamos errado o nosso alvo no passado. Todas as vezes ele está ali 100% para nos ajudar, para nos amar e nos perdoar. Em resumo, a palavra de Deus capacita-nos a reconhecer e expor padrões profanos existentes em nossa vida. Mostra-nos os padrões santos pelos quais devemos viver continuamente. E mostra-nos como transformar padrões profanos em padrões santos. A visão do Casados para Sempre como lares centrais elétricas. A luz pode brilhar do nosso lar, a luz pode brilhar do nosso lar quando não existir nenhuma treva entre nós dois. Romanos 13:12 diz assim: Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Jesus faz brilhar sua luz em nossos corações, onde havia só trevas. Devemos levar o conhecimento da glória de Deus aos outros. Esse é o propósito de um lar central elétrico. É um lar que não pensa só nele, é um lar que ali está aceso, mas ele quer acender toda a sua vizinhança. Nossos lares vão brilhar para outros quando não temos pecado escondido em nossa própria vida. O diabo não tem nenhum poder para nos segurar. Não há nenhum lugar para condenação. Então, Jesus brilha sua luz em nossos corações para levar o conhecimento das coisas santas aos outros, às outras pessoas. E esse é o propósito de um farol, de guiar os marinheiros, né, quando eles estão na tempestade ou numa noite escura, para eles saberem aonde eles precisam chegar. O farol pode estar muitos quilômetros, mas como a sua luz é muito forte, aí os marinheiros conseguem ver o seu caminho. E é assim que Deus quer que o nosso casamento seja, que seja um refúgio para as pessoas que precisam de uma ajuda, que precisam de um conselho, que precisam até mesmo chorar junto com a gente, ou a gente chorar junto com eles. Então, é o que Deus quer, que nós possamos brilhar, que a nossa família possa brilhar, que o nosso casamento possa ser cheio da presença de Deus, que a gente possa viver um casamento abençoado e contagiar outros casais, outras famílias. O poder está na unidade, não na divisão. Devemos estar unidos em Cristo sem dar lugar ao diabo. Fomos libertos pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Temos que andar nessa liberdade. A unidade e o poder da nossa aliança com Jesus e um com o outro e em Cristo é a base de um lar central elétrica que multiplica o nosso poder. Então, se a gente estiver com Jesus, o nosso lar vai ser muito forte. Amém? Então, essa foi a nossa última lição. Espero que vocês possam ter gostado do curso. E também já peço que nos perdoe se a gente ofendeu alguma coisa. Se a gente às vezes deixa passar alguma coisa também, a gente pede perdão e que possamos estar sempre juntos, né? Mesmo às vezes à distância, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que a gente logo vai estar junto, logo está chegando a nossa formatura. A gente crê que vai ser uma noite muito linda da presença de Deus em cada cantinho da igreja. A gente crê que vai ser ainda mais lindo do que foi ano passado, porque é muito gratificante ver o que Deus faz na vida das pessoas. A gente não é nada, mas a gente sendo um porta-voz da palavra de Deus, Deus faz tanta coisa linda, então a gente crê que vai ter uma noite muito linda e que vocês vão ser mais abençoados. E a gente ora para que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, e que a gente sempre possa estar junto. Amém. Vamos fazer uma oração, então? Então vamos fazer.
Senhor Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer, ó Pai amado, por mais esse dia, Senhor. E te pedir, Senhor, ó Pai, continue abençoando, ó Pai, a família do pastor Vladimir, sua esposa, a irmã Sandra, seus filhos, ó Pai. Ó meu Deus, aquele rebanho, Senhor, ó Deus, ó Pai, a qual o Senhor, ó Deus, deu na mão do teu filho, ó Pai. Ó meu Deus, seja com ele no deitar, no levantar, Senhor, ó Pai. Orienta, Deus, ele em suas decisões, ó Pai amado, que possam, Senhor, ó Deus, ser decisões, ó Pai, que estão no seu plano, ó Pai. Ó meu Deus, também, ó Senhor, eu te peço, continue abençoando a sua vida, Senhor, ó Pai, os prosperando em todas as áreas, ó Pai. Ó meu Deus, eu te peço e te agradeço mais uma vez. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastor. Até dia 14. Tá logo aí já.